Porva! Porva! O Luiz botou fogo grego, eu falei, bom, fodeu. Mas pólvora, a pólvora é basicamente uma mistura de substâncias que queimam rapidamente juntas. É isso, tá? O conceito de pólvora é esse. Ok, vamos para o próximo. Próximo item. É porque essa queima rápida, ela tem um efeito explosivo de liberação de energia de alta velocidade, o que é extremamente útil em várias situações, como a gente sabe. Né? Uma arma de fogo, qualquer coisa que você precisa explodir. Então não é só para situações em combate, você usa isso para detonar pedra, para abrir túnel, para construir estrada, para mineração. Se você tem intolerância à lactose, você sabe como é. Exatamente, você sabe o que acontece quando tem uma explosão de alta intensidade e velocidade. No nosso mundo, né, no mundo real, a pólvora foi criada antes do ano 1000, lá na China. E desde o começo ela foi entendida como o que ela era, que é uma tecnologia revolucionária extremamente útil. Né? Então acho que esse é o primeiro fator se você quiser ficar pensando em como usar pólvora no seu cenário. É que muitos acreditam em alquimia na China, né? A galera fala muito sobre alquimia na Europa, né? Mas a alquimia era uma coisa muito relevante na China e na Arábia também. E os alquimistas, acredita-se que a pólvora tenha sido produzida por alquimistas chineses, ela tem sido parte dos experimentos alquímicos. Então você já tem uma origem possível para a pólvora no seu cenário se você tiver alquimia. E pode acontecer o cara, eventualmente, lá um alquimista descobriu acidentalmente que ele produziu um negócio que queimava rápido, queimou a cara dele, queimou a sobrancelha, queimou a casa dele. Mas ele sobreviveu e falou, ok, temos alguma coisa aqui. O segundo ponto sobre pólvora, como eu falei, ela tem esse caráter explosivo, isso faz com que ela seja extremamente poderosa e instável. O que significa que provavelmente o processo de experimento para você criar um pólvora é complicado porque o erro não é um erro banal, né? O erro vai causar grandes proporções. E na Forja do Amanhã a gente fala sobre o problema de você ter consequências graves para tecnologias em desenvolvimento. Pode ser traumático demais e pode criar uma situação em que as pessoas acabem se opondo àquilo. E aí, se você quiser que o seu alquimista que taca fogo na casa tenha que tacar fogo na casa dele de alguns vizinhos, você pode fazer com que essa tecnologia rapidamente se torne uma coisa perigosa demais para ser produzida aleatoriamente por aí. Você pode estabelecer que precisa ter um tipo de controle, enfim. Só o alquimista do rei pode fazer alguma coisa nessa linha. O terceiro ponto, e aí, óbvio, não dá para não falar sobre ele, é de como a pólvora eventualmente foi utilizada para a criação de projéteis incendiários. Que era mais complicado antes. A gente fala muito de flechas, flecha de fogo, flecha de não sei o que e tal, no D&D. E isso de fato existia. Os chineses usavam a pólvora para isso. E aqui tá uma possibilidade, se você quiser fazer com que o seu arqueiro consiga jogar uma flecha de fogo sem precisar de magia para isso. Se ele não tiver fogo grego, para ele embeber a ponta da flecha dele, você pode fazer usando pólvora, que era uma coisa que acontecia e sempre aumenta o potencial de destruição das coisas. E por fim, mas não menos importante, Desculpa, Marcelo, mas eu imaginei o cara botando estalinho na frente da ponta da flecha. Mas aí o cara toma isso, flechada, né? E assusta com o barulho do estalinho. Cara, mas você sabe que uma das primeiras armas que utilizava pólvora era um negócio chamado lança de fogo. Sim. Que era basicamente isso. O maluco botava na ponta da lança, perto da parte de metal ali, a ponta da haste, perto da ponta de metal, um fogo de artifício. E aí, na hora que ele ia começar a luta, ele acendia a parada, ficava jogando aquelas faíscas, aquele fogo pra frente ali, e ele ia com a lança pra cima do cara. Imagina, o maluco vem correndo com a lança pra cima de você e vindo um monte de fogo. Parece que você tá naquelas batalhas de São João, né? É isso, entendeu? Bombril queimado. Tá lá, caralho, o que tá acontecendo? Do nada o maluco vem através de você. No Mad Max que a gente citou, tem uma lança assim, que na verdade é uma haste aí é uma bola com uma grande quantidade de pólvora. E aí quando ele soca em alguém, aquilo explode. Então ele causa um dano extra, né? Essa ela só não. E a flecha do Rambo também. Mas essa exatamente. Mas a flecha do Rambo já tem tipo uma bombinha, né? Já tem amarrado. O Rambo, né? A flecha já é feita desse jeito. Mas isso é uma coisa interessante, porque quando você pensa no desenvolvimento da pólvora, essa natureza explosiva dela fez com que, primeiro, você vá trabalhar com coisas que tenham, que se beneficiem do poder explosivo sem você se preocupar demais com o controle.
Então, primeiro, antes de você fazer uma arma de fogo, né, que atire projéteis, você vai fazer primeiro uma bomba. Você vai olhar e falar, bom, se a gente botar 1 quilo desse troço dentro de uma bola de ferro e acender e jogar acender um pavio e jogar isso lá no meio, igual aquelas bombas de desenho, o que acontece? Aquilo vai explodir, vai causar um impacto. Aí os caras falaram, e se a gente botar uns prego lá dentro? E aí os caras fazem. Então, assim, primeiro você vai desenvolver, e aí se você estiver pensando no desenvolvimento, como seria o desenvolvimento da pólvora no seu cenário, primeiro você vai desenvolver coisas que se beneficiem só da explosão e foda-se o controle. É só tipo, caralho, isso aqui explode, joga muita energia, joga muito fogo, faz muita coisa. Fumaça. Fumaça. Primeiro você vai desenvolver explosivos. Depois Barulho. alguém vai olhar e falar, cara, se eu botar uma quantidade bem pequenininha, assim, botar dentro de um cano bem resistente de metal, eu consigo fazer essa explosão arremessar um negócio muito pequenininho, um controle, sem explodir o cano inteiro. É claro que ele vai explodir vários canos até saber qual é a quantidade adequada. Mas só depois você vai começar a desenvolver as armas de fogo. Porque basicamente o princípio é o mesmo. Você está fazendo uma explosão controlada, que não danifique o entorno, mas seja o suficiente para arremessar um projétil que deslize por aquele cano ali, para você fazer um arcabouço, fazer uma pistola, fazer etc. Todas as armas de fogo que você vai imaginar. Então, é mais provável que surjam primeiro as bombas explosivas do seu cenário, só depois, com muita pesquisa, muito teste, muita mão perdida, você começa a trabalhar com armas com sei lá, o canhão de mão, como o arcabouço, como todas as outras armas de fogo da Renascença. Até porque inicialmente ali as armas primitivas, armas de fogo primitivo, elas não tinham cão, né? Não tinha gatilho, né? Era basicamente um mini canhão, um canhão de mão. Você acendia. Coloca a pólvora, coloca o negócio, tem um pavio, você acende e estoura, né? E você segura aquilo ali, segura o coice do jeito que der. E aí, depois também de desenvolvimento da pólvora a partir da união dos 3 poderes ali, né? Carvão, enxofre, salito, você pode aí também indo partir para outros explosivos que também foram cientificamente construídos a partir de estudo, né? Tipo, tolueno, nitroglicerina. E aí também são conteúdos de alguma forma talvez mais avançados, mas que pode ser desenvolvido por um alquimista que siga ali um processo científico de tentativa e erro. Ou podem ser descobertas na mesma época em locais diferentes. Aquele reino ali descobriu a pólvora, mas o reino de casa descobriu a nitroglicerina. Então, como que eles vão utilizar isso e qual que vai ser o equilíbrio desse embate. Então, tem várias maneiras ali de você usar outros desenvolvimentos tecnológicos, não só a pólvora, para fazer a sua aventura girar aí. E a sugestão nesse caso é você pensar do ponto de vista de quanto tempo isso levaria, ou que o tempo levou no mundo moderno. Porque a pólvora surge na China lá em 900, ela vai mudar pouquíssimo em termos de receita, né? Eventualmente a Europa vai começar a usar ali em 1200, 1300, e o Nobel vai inventar o dinamite já século XVII, século XIX já. Então, assim, os caras Por quê? Porque, novamente, não é o tipo de coisa que você desenvolve casualmente, do tipo, não, eu tô fazendo experimento aqui no banheiro de casa. Não, você não vai fazer experimento no banheiro de casa, porque se você errar o experimento na hora de fazer TNT, a sua casa vai explodir, o prédio vai explodir todo, vai tudo explodir.